Se você gosta desse tipo de conteúdo e adoraria ler o texto completo, prestigie o autor comprando livro físico ou e-book. Somos gratos por ter você no nosso canal. Que a sua experiência com os audiobooks aqui apresentados sejam enriquecedoras na tua vida. Quem mexeu no meu queijo? A história por trás da história, por Kenneth Blanchard, PhD. Essa é uma história de mudança que ocorre em um labirinto e que 4 personagens engraçados procuram pelo queijo. Uma metáfora para o que queremos ter na vida, seja um emprego, um relacionamento, dinheiro, uma casa grande, liberdade, saúde, reconhecimento, paz espiritual ou até mesmo uma atividade como corrida ou golfe. Cada um de nós tem a sua própria ideia do que é um queijo. E o procuramos porque acreditamos que nos fará felizes. Se o obtemos frequentemente, ficamos ligados a ele. E se o perdemos, ou se nos é tirado, isso pode ser traumático. O labirinto na história representa onde você gasta tempo procurando o que quer. Pode ser a organização em que trabalha, a sociedade em que vive ou os relacionamentos que tem em sua vida. Acredite ou não, essa curta história tem salvado carreiras, casamentos e vidas. Todos nós trabalhamos e vivemos em tempos de mudança e por isso estão sempre mexendo no nosso queijo. Quando a velocidade da mudança aumenta, mais do que nunca todos nós precisamos nos adaptar. As mudanças inesperadas no trabalho ou na vida podem, como você sabe, ser estressantes, a menos que você tenha um modo de encará-las que o ajude a compreendê-las, que é o que faz a história do queijo. A leitura dessa breve parábola toma pouco tempo, mas os insights que proporciona podem ser-lhes úteis durante toda a sua vida. Espero que sempre que você reler Quem Mexeu no Meu Queijo, encontre como eu algo novo e útil no livro e que isso o ajude a lidar com as mudanças, a ter sucesso independente do que o sucesso represente para você. Ken Blanchard, San Diego, 1998. A história. Havia 4 pequenos personagens que corriam atrás de um labirinto à procura de queijo para alimentá-los e fazê-los felizes. 2 eram ratos, chamados Sniff e Scurry, e 2 duendes, seres tão pequenos quanto os ratos, mas que se pareciam muito com as pessoas de hoje e agiam como elas. Seus nomes eram Hen e Haw. Devido ao seu pequeno tamanho, era fácil não notar o que os 4 faziam, mas se olhasse bem de perto, descobririam as coisas mais surpreendentes. Todos os dias, os ratos e os duendes procuravam no labirinto seu próprio queijo especial. Embora os ratos e os duendes fossem diferentes, tinham algo em comum. Todas as manhãs vestiam roupas de correr e tênis, saíam de suas pequenas casas e corriam para o labirinto à procura de seus queijos favoritos. O labirinto era um emaranhado de corredores e divisões, alguns contendo um queijo delicioso, mas também havia cantos escuros e becos sem saída. Era um lugar fácil de se perder. Contudo, para aqueles que encontravam seu caminho, o labirinto tinha segredos que lhes permitiam ter uma vida melhor. Sniff varejava a direção do queijo, usando seu grande focinho, e Scurry corria na frente. Como se poderia esperar, eles se perdiam, seguiam pelo corredor errado e frequentemente se chocavam nas paredes. Mas os 2 doentes, Hen e Haw, usavam um método diferente e confiavam em sua capacidade de pensar e aprender com suas experiências, embora às vezes ficassem confusos com as suas crenças e emoções. Finalmente, usando os seus próprios métodos, todos eles descobriram o que estavam procurando. Um dia, encontraram seu próprio tipo de queijo no final de um dos corredores do posto C. Depois disso, todas as manhãs, os ratos e os duendes vestiam suas roupas de correr e seus tênis e dirigiam ao posto C. Não demorou muito para que essa rotina fosse estabelecida. Os ratos Sniff e Scurry continuaram a acordar cedo todos os dias e correr pelo labirinto, seguindo sempre o mesmo caminho.
Quando chegava a seu destino, os ratos tiravam os tênis, amarravam o cadarço de um com o pé do outro e penduravam nos pescoços, para ser possível calçá-los rapidamente sempre que necessário. Então, comiam o queijo. Uma rotina diferente foi estabelecida pelos duendes, Hen e Haw. Acordavam todos os dias um pouco mais tarde, vestiam-se sem muita pressa e caminhavam até o posto C. Afinal de contas, agora sabiam onde o queijo estava e como chegar lá. Eles não tinham ideia de onde o queijo vinha, simplesmente presumiam que estaria naquele lugar. Todas as manhãs, logo que chegavam ao posto C, se instalavam ali sem a menor cerimônia. Penduravam as roupas de correr e tiravam os tênis, porque achavam que não precisariam deles de novo, agora que haviam encontrado o queijo. Isso é ótimo, dizia Hen. Há queijo suficiente aqui para nos alimentar para sempre. Os doentes sentiam-se felizes e bem-sucedidos e achavam que agora estavam seguros. Logo, os doentes Hen e Haw passaram a considerar o queijo que encontravam no posto C seu queijo. O estoque era tão grande que eles acabaram se mudando para mais perto do posto C e criaram uma nova vida social ao seu redor. Para se sentir mais em casa, decoraram as paredes com frases e até mesmo as contornaram com desenhos do queijo, que os faziam sorrir. Uma das frases dizia: ter queijo o faz feliz. Às vezes, Hen e Haw levavam seus amigos para ver sua pilha de queijo no posto C e apontavam para ela com orgulho, observando: é um queijo muito bom, não é? Às vezes ofereciam a eles e às vezes não. Nós merecemos esse queijo, disse Hen. Tivemos de nos esforçar muito para encontrá-lo. Ele pegou um pedaço de queijo fresco e o comeu. Todas as noites, os duendes andavam bamboleando para casa, cheios de queijo, e todas as manhãs voltavam confiantemente para pegar mais. Isso aconteceu durante algum tempo. Pouco a pouco, a confiança de Hen e Haw se transformou em arrogância. Logo eles passaram a se sentir tão tranquilos que nem mesmo perceberam o que estava acontecendo. Enquanto o tempo passava, os ratos Sniff e Scurry mantinham a sua rotina. Chegavam cedo todas as manhãs, farejavam o queijo, arranhavam-no e corriam pelo posto C, inspecionando a área para saber se tinha havido mudanças desde o dia anterior. Então, se sentavam para roer o queijo. Uma manhã, eles chegaram ao posto C e descobriram que o queijo havia desaparecido. Os ratos Sniff e Scurry não ficaram surpresos. Desde que perceberam que o estoque estava diminuindo a cada dia, prepararam-se para o inevitável e sabiam instintivamente o que fazer. Eles olharam um para o outro, pegaram os tênis que tinham pendurado nos pescoços e os calçaram e amarraram. Os ratos não analisavam demais as coisas e não tinham muitas crenças complexas. Para eles, o problema e a solução eram simples. A situação do posto C havia mudado, por isso, os ratos Sniff e Scurry decidiram mudar. Ambos olharam para o labirinto, então Sniff ergueu o focinho, farejou e fez um sinal afirmativo com a cabeça para Scurry, que começou a correr pelo labirinto, enquanto Sniff o seguia apressadamente. Eles partiram logo à procura do novo queijo. Mais tarde, os doentes Hen e Haw chegaram no posto C. Eles não haviam prestado atenção às pequenas mudanças que ocorriam diariamente. Por isso, tinham como certo que o queijo estaria lá. Não estavam preparados para o que descobriram. O quê? Não há queijo? Gritou Hen. Ele continuou a gritar. Não há queijo! Não há queijo! Como se gritando muito, alguém fosse colocá-lo novamente no posto C. Quem mexeu no meu queijo? Berrou. Finalmente, Hen pôs as mãos nos quadris. Seu rosto foi ficando vermelho e gritou o mais alto que pôde. Isso não é justo! Haw apenas balançou a cabeça, incrédulo. Ele também havia achado que encontraria queijo no posto C. Durante muito tempo, ficou paralisado com o choque. Simplesmente não estava preparado para o que ocorrera. Hen estava gritando algo, mas Haw não queria ouvi-lo. Não queria enfrentar a situação, por isso apenas saiu do ar.
Embora o comportamento dos duendes não fosse muito correto ou produtivo, era compreensível. Encontrar queijo não era fácil e aquilo significava muito mais para os duendes do que apenas ter o suficiente para comer todos os dias. Para Hal, encontrar queijo significava apenas sentir-se seguro, ter um dia uma família amorosa e viver em um chalé confortável na rua Cheddar. Para Ham, significava alcançar o sucesso, ser responsável por outras pessoas e ter uma grande casa no topo da colina Chamambar. Como o queijo era importante para os dois duendes, eles passaram muito tempo tentando decidir o que fazer. Tudo em que podiam pensar era em continuar olhando para o posto C, vazio, para ver se o queijo realmente não estava lá. Enquanto os ratos Sniff e Scurry seguiam rapidamente em frente, Ham e Hal continuavam indecisos. Eles reclamavam da injustiça daquilo tudo. Ham começou a ficar deprimido. O que aconteceria se o queijo não estivesse no posto C no dia seguinte? Ele fizera planos para o futuro baseado naquele queijo. Os duendes não conseguiram acreditar naquilo. Como podia ter acontecido? Ninguém os prevenira, não estava certo. Não era assim que as coisas deviam ser. Naquela noite, Ham e Hal foram para casa famintos e desencorajados. Mas antes de partir, Hal escreveu na parede: quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, Ham e Hal saíram de suas casas e voltaram ao posto C, onde ainda esperavam encontrar o seu queijo. A situação não mudara, o queijo desaparecera. Os duendes não sabiam o que fazer. Ham e Hal apenas ficaram em pé no posto C, imóveis como duas estátuas. Ham fechou os olhos o máximo que pôde e colocou as mãos sobre as orelhas. Só desejava tirar tudo aquilo da mente. Não queria admitir que o estoque de queijo havia pouco a pouco diminuído. Acreditava que tinha sido subitamente tirado do lugar. Ham analisou muitas vezes a situação e finalmente seu cérebro complicado com seu enorme sistema de crenças assumiu o comando. Por que fizeram isso comigo? Perguntou. O que está realmente acontecendo aqui? Finalmente, Ham abriu os olhos, olhou ao redor e disse: onde estão Sniff e Scurry, os ratos? Você acha que eles sabem algo que nós não sabemos? Ham zombou dele. O que poderiam saber? São apenas ratos, só reagem ao que acontece. Nós somos duendes, somos especiais, deveríamos ser capazes de enfrentar esse fato. Além do mais, merecemos o melhor. Isso não deveria ter acontecido conosco. Ou se acontecesse, pelo menos deveríamos obter alguns benefícios. Por quê? Perguntou Hal. Porque temos direito? Respondeu Ham. Direito a quê? Queria saber Hal. Ao nosso queijo. Por quê? Perguntou Hal. Porque não causamos esse problema, disse Ham. Alguém o causou e deveríamos tirar algum proveito disso. Talvez devêssemos parar de analisar tanto a situação e ir procurar um novo queijo, sugeriu Hal. Ah, não, argumentou Ham. Vou tirar isso a limpo. Enquanto Ham e Hal ainda tentavam decidir o que fazer, os ratos Sniff e Scurry já estavam longe. Vasculhavam os corredores do labirinto, procurando queijo em todos os postos de queijo que encontravam. Eles não pensavam em nada além de encontrar um novo queijo. Durante algum tempo não encontraram nenhum, até que finalmente entraram em uma área do labirinto onde nunca haviam estado, o posto N de queijo. Eles chiaram de alegria. Descobriram o que estavam procurando. Um grande estoque de um novo queijo. Os ratos mal podiam acreditar em seus olhos. Aquele era o maior estoque de queijo que tinham visto. Às vezes, Hal imaginava os ratos Sniff e Scurry encontrando um novo queijo e saboreando. Pensava em como seria bom aventurar-se no labirinto e encontrar um novo queijo fresco. Quase podia sentir o seu sabor. Quanto mais claramente Hal via sua imagem encontrando e saboreando o novo queijo, mais se via saindo do posto C. Vamos! Exclamou de repente. Não, respondeu rapidamente Ham. Eu gosto daqui. É confortável e familiar. Além disso, é perigoso lá fora.
Não, não é, argumentou Hal. Já corremos por muitas partes do labirinto outras vezes e podemos correr novamente. Estou ficando velho demais para isso, disse Ham. E não quero me perder e fazer papel de bobo. Você quer? Ao ouvi-lo, Ham sentiu novamente medo de fracassar e perdeu as esperanças de encontrar um novo queijo. Então, todos os dias os duendes continuavam na sua rotina. Iam para o posto C, não encontravam queijo e voltavam para casa, levando suas preocupações e frustrações com eles. Ham e Hal tentaram negar o que estava acontecendo, mas a cada dia tinham mais dificuldade para dormir e menos energia, e se irritavam com mais facilidade. Eles ainda voltavam ao posto C e esperavam lá todos os dias. Nós vamos apenas nos sentar e ver o que acontece, dizia Ham. Cedo ou tarde vão colocar o queijo aqui de volta. Ham queria acreditar nisso. Então os duendes simplesmente iam para casa e voltavam para o posto C. Eles chegavam mais cedo e saíam mais tarde, mas era sempre igual. O queijo não reaparecia. A essa altura, eles estavam enfraquecidos devido à fome e ao estresse, e Hal estava ficando cansado de apenas esperar que as coisas melhorassem. Sabia que quanto mais tempo ficasse sem queijo, pior seria. Hal sabia que eles estavam perdendo o controle da situação. Finalmente, um dia, Hal começou a rir de si mesmo. Olhe para você mesmo! Faz sempre as mesmas coisas e se pergunta por que elas não melhoram. Se isso não fosse tão ridículo, seria ainda mais engraçado. Hal não gostava da ideia de ter de correr de novo pelo labirinto, porque sabia que ficaria perdido e não tinha a mínima ideia de onde iria encontrar algum queijo. Mas teve de rir de sua insensatez quando percebeu que o medo estava fazendo com ele. Onde nós colocamos nossas roupas de correr? Perguntou-lhe Hal. Quando Ham viu o amigo se vestindo, disse: Você não vai para o labirinto de novo, não é? Por que simplesmente não espera que coloquem o queijo ali de volta? Você não entende, disse Hal. Eu também não queria aceitar esse fato, mas agora percebo que o velho queijo nunca reaparecerá. Esse foi o queijo de ontem. É hora de procurar o novo queijo. Mas e se não houver novo queijo lá fora? Argumentou Ham. Ou se houver e você não encontrá-lo? Às vezes, disse Hal, as coisas mudam e nunca mais são as mesmas. Essa parece ser uma dessas ocasiões, Ham. É a vida. A vida segue em frente e nós também deveríamos fazer o mesmo. Ham olhou para o companheiro e tentou chamá-lo à razão, mas o medo de Ham se transformara em raiva e ele não quis ouvi-lo. Ham não desejava ser rude com o amigo, mas teve que rir quando os dois pareciam tolos. Ao se preparar para partir, Ham começou a se sentir mais vivo, sabendo que finalmente era capaz de rir de si mesmo, libertar-se e seguir em frente. É hora do labirinto, anunciou ele. Ham não riu e tampouco respondeu. Ham apanhou uma pedra pequena e pontiaguda e escreveu um pensamento na parede, que poderia induzir Ham à reflexão. Como de costume, até mesmo fez o desenho de um queijo ao seu redor, esperando que aquilo ajudasse Ham a sorrir, animar-se e ir procurar novo queijo, mas o companheiro não quis vê-lo. Ele escreveu: Se você não mudar, morrerá. Hal sorriu. Sabia que Ham estava se perguntando: quem mexeu no meu queijo? Mas Hal se perguntava: por que eu não me mexi e fui procurar o queijo mais cedo? Hal ficou mais ansioso e teve dúvidas a respeito de se realmente queria entrar no labirinto. Ele escreveu uma frase na parede à sua frente e ficou olhando-a durante alguns minutos. O que você faria se não tivesse medo? Ele refletiu sobre o que havia escrito. Então, respirou profundamente, virou para a direita e caminhou bem devagar para o desconhecido. Ele decidiu que, se tivesse novamente a chance, adaptar-se-ia mais cedo à mudança. Aquilo tornaria as coisas mais fáceis. Então, Han esboçou um sorriso ao pensar: antes tarde do que nunca. Sempre que começava a ficar desencorajado, lembrava-se de que o que estava fazendo, independente do quanto fosse desagradável no momento, na verdade, era muito melhor do que ficar sem queijo.
estava assumindo o controle, em vez de simplesmente deixar que as coisas lhe acontecessem. Então Ham se lembrou que Sniff e Scurry, os ratos, podiam seguir em frente. Ele também era capaz. Mais tarde, ao pensar sobre o que tinha acontecido, ele percebeu que o queijo do posto C não tinha desaparecido da noite para o dia, como uma vez imaginara. Sua quantidade tinha diminuído pouco a pouco. O que sobrava ficara velho, não tinha mais gosto bom. O velho queijo poderia até mesmo ter começado a mofar, embora ele não tivesse notado. Contudo, tinha de admitir que, se quisesse, provavelmente teria percebido o que iria acontecer. Mas ele não quis. Ham agora dava conta de que a mudança provavelmente não teria apanhado de surpresa se ele tivesse observado o tempo todo o que estava acontecendo. Isso era o que Sniff e Scurry haviam feito. Ele parou para descansar e escreveu na parede do labirinto: cheire o queijo com frequência, para saber quando está ficando velho. Algum tempo depois, sem ter encontrado o queijo durante o que pareceu uma eternidade, Ham finalmente viu um enorme posto de queijo que parecia promissor. Contudo, quando entrou, ficou muito desapontado ao descobrir que estava vazio. Tenho tido essa sensação de vazio com muita frequência, pensou. Teve até vontade de desistir. Ele tinha medo mais frequentemente do que gostaria de admitir, até mesmo para si. Nem sempre sabia do que, mas enfraquecido como estava, agora sabia que tinha medo de seguir sozinho. Ham não tinha consciência disso, mas estava ficando para trás, porque carregava o peso de suas crenças assustadoras. Ham desejou saber se Ham havia se mexido ou se ainda estava paralisado pelos seus medos. Escreveu uma frase na parede, sabendo que era tanto um lembrete para si mesmo como uma orientação que esperava que seu companheiro seguisse. O movimento em uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. Então, ele riu de si mesmo. Percebeu que seus temores estavam tornando as coisas piores. Então, fez o que faria se não tivesse medo. Seguiu em uma nova direção. Ao começar a correr pelo corredor escuro, Ham sorriu. Ainda não se dera conta disso, mas estava descobrindo o que alimentava sua alma. Estava se libertando e acreditando que havia algo de bom à sua frente, embora não soubesse exatamente o que era. Para surpresa sua, começou a gostar cada vez mais do que estava fazendo. Por que eu me sinto tão bem? Perguntou-se. Não tenho nenhum queijo e não sei para onde estou indo. Não demorou muito para saber o motivo pelo qual se sentia bem. Parou para escrever novamente na parede. Quando você vence seu medo, sente-se livre. Ham sentiu a brisa fresca que soprava naquela parte do labirinto. Respirou profundamente várias vezes e se sentiu revigorado. Depois que venceu seu medo, aquilo se revelou mais agradável do que achara que poderia ser. Não se sentia assim havia muito tempo. Quase se esquecera do quanto era divertido. Para tornar as coisas ainda melhores, Han começou a pintar um quadro em sua mente. Ele se viu em grandes detalhes, sentado no meio de uma pilha de todos os seus queijos favoritos. De Velveeta Brie. Viu-se comendo os muitos queijos que gostavam e gostou do que viu. Então, imaginou o quanto apreciaria todos os seus ótimos sabores. Quanto mais claramente ele via a imagem do novo queijo, mais real se tornava e mais sentia que iria encontrá-lo. Escreveu: imaginar-me saboreando o novo queijo, antes mesmo de encontrá-lo, conduz-me a ele. Por que eu não fiz isso antes? Perguntou-se Hal. Então correu pelo labirinto com mais energia e agilidade. Logo avistou um posto de queijo e ficou animado ao notar que pequenos pedaços do novo queijo perto da entrada. Eram tipos de queijo que ele nunca havia visto, mas pareciam ótimos. Hal os experimentou e descobriu que eram deliciosos. Comeu quase todos os pedaços de novo queijo que pôde encontrar e colocou alguns no bolso para comer depois e talvez dividir com Ham. Começou a recuperar suas forças. Ham entrou no posto de queijo com grande excitação, mas, para sua tristeza, descobriu que estava vazio. Alguém estivera lá e deixara apenas pequenos pedaços.
Ele percebeu que se tivesse saído de onde estava antes, poderia ter encontrado muito novo queijo ali. Hal decidiu ir ver se Hen estava pronto para se unir a ele. Ao voltar sobre seus passos, parou e escreveu na parede: quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido encontra um novo. Depois de algum tempo, Hal acertou o caminho para o posto C e encontrou Hen. Ele lhe ofereceu pedaços do novo queijo, mas ficou decepcionado. Hen apreciou o gesto do amigo, mas disse que não sabia se gostaria do novo queijo. Simplesmente não era aquele a que estava acostumado. Ainda iria esperar o velho queijo ser recolocado no posto. Ham apenas balançou a cabeça desapontado e relutantemente voltou ao labirinto sozinho. Ao chegar ao ponto mais distante que alcançara, sentiu falta do amigo, mas percebeu que gostava do que estava descobrindo. Mesmo antes de encontrar o que esperava que fosse um grande estoque do novo queijo, soube que apenas ter queijo não era o que tornava feliz. Ham estava feliz com o que estava fazendo agora. Ele percebeu novamente, como um dia havia percebido, que aquilo que se teme nunca é tão ruim quanto se imagina. O medo que você deixa aumentar em sua mente é pior do que a situação que realmente existe. Sabendo disso, Hal não se sentia tão fraco como quando permaneceu no posto C, sem queijo. O simples fato de decidir que não deixaria seu medo fazê-lo parar, saber que tinha tomado uma nova direção, alimentava-o e fortalecia. Agora, sabia que encontrar o que precisava era apenas uma questão de tempo. Na verdade, sentia que já havia encontrado. Ele sorriu ao se dar conta de que é mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. Agora percebia que era natural que a mudança corresse continuamente, sendo ou não esperada. Ela só poderia surpreendê-lo se não a esperasse e procurasse. Hal mudara as suas crenças. Ele parou para escrever na parede: velhas crenças não levam ao novo queijo. Hal ainda não encontrara queijo algum, mas correndo pelo labirinto, pensou no que havia aprendido. Tinha algumas novas crenças e notou que estava se comportando de modo diferente de quando ficava correndo para o mesmo posto sem queijo. Ele sabia que quando você muda suas crenças, pode mudar o que faz. Pode acreditar que a mudança irá prejudicá-lo e resistir a ela, ou que encontrar um novo queijo o ajudará a aceitá-la. Tudo depende daquilo em que escolhemos acreditar. Ele escreveu na parede: quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Reuniu coragem e decidiu entrar nas partes mais desconhecidas do labirinto. Encontrou uns poucos pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar sua força e confiança. Ao pensar no lugar de onde viera, Hal ficou feliz por ter escrito em muitas paredes. Achou que suas frases serviriam como uma pista para Hen seguir através do labirinto se escolhesse sair do posto C. Hal só esperava estar indo na direção certa. Pensou na possibilidade de Hen ler o manuscrito na parede e encontrar seu caminho. Ele escreveu na parede o que estava pensando havia algum tempo. Notar cedo as pequenas mudanças ajuda-o a adaptar-se às maiores que ocorrerão. Àquela altura, Hal havia se libertado do passado e estava se adaptando ao futuro. Ele continuou a percorrer o labirinto com maior força e velocidade, e não demorou muito para algo acontecer. Quando parecia que estava no labirinto havia uma eternidade, sua jornada terminou rápida e alegradamente. Hal encontrou um novo queijo no posto N. Quando entrou, ficou surpreso com o que viu. Em altas pilhas, por toda parte, estava o maior estoque de queijo que já encontrara. Hal não reconheceu todos os tipos de queijo, porque alguns eram novos para ele. Por um momento, Hal se perguntou se o que via era real ou fruto da sua imaginação. Então, avistou seus velhos amigos ratos, Sniff e Scurry. Sniff o recebeu inclinando a cabeça em uma saudação, e Scurry acenou-lhe com a pata. Suas gordas e pequenas barrigas mostravam que estavam ali havia algum tempo.
Hal os cumprimentou e, rapidamente, logo pegou um pedaço de todos os seus queijos favoritos. Tirou os tênis e a roupa de correr, dobrando-a cuidadosamente e colocando a mão para o caso de precisar delas de novo. Então se atirou sobre o novo queijo. Depois de saciar a fome, ergueu um pedaço de queijo fresco e fez um brinde. Viva a mudança! Quando Hal saboreava o novo queijo, refletia sobre o que aprendera. Ele percebeu que quando temera a mudança, estivera mantendo a ilusão do velho queijo que não estava mais lá. Então, o que fez mudar? O medo de morrer de fome? Hal pensou. Bem, isso ajudou. Então ele riu e percebeu que começara a mudar logo, que aprendera a rir de si mesmo e do que fizera de errado. Deu-se conta de que o caminho mais rápido para mudar é rir da sua própria insensatez. Então você pode se liberar e seguir rapidamente em frente. Hal soube que tinha aprendido algo útil sobre seguir em frente com seus companheiros ratos, Sniff e Scurry. Eles simplificavam a vida, não analisavam ou complicavam demais as coisas. Quando a situação mudou e o queijo foi tirado do lugar, eles mudaram e foram à sua procura. Hal não se esqueceria disso. Então, Hal usou seu cérebro maravilhoso para fazer o que os doentes fazem melhor do que os ratos. Ele refletiu sobre os erros que cometera no passado e os usou para planejar seu futuro. Hal sabia que você pode aprender a lidar com a mudança. Pode ter mais consciência da necessidade de simplificar a vida, ser flexível e se mover rapidamente. Não precisa complicar demais as coisas ou se confundir com crenças assustadoras. Pode notar quando as pequenas mudanças começam, para estar mais preparado para a grande mudança que pode ocorrer. Ele sabia que precisava adaptar-se mais rápido, porque se você não se adapta a tempo, talvez nunca venha a se adaptar. Hal teve de admitir que o maior obstáculo à mudança está dentro de você mesmo e que nada melhora até você mudar. Talvez mais importante do que tudo, ele percebeu que sempre há um novo queijo em algum lugar, mesmo que você não saiba disso na ocasião, e que esse queijo é a sua recompensa quando você vence o seu medo e passa a gostar da aventura. Ele sabia que um pouco de medo deve ser tomado em consideração porque pode evitar que você corra um risco real, mas percebeu que a maioria dos seus medos era irracional e o impedira de mudar quando a mudança se mostrava necessária. Hal não gostou disso na época, mas sabia que a mudança se revelara um benefício disfarçado, porque o levara a encontrar um queijo melhor. Ele até mesmo encontrara uma parte melhor de si mesmo. Quando Hal se lembrava do que havia aprendido, pensava em seu amigo Ham. Desejou saber se Ham havia lido algumas frases que escreveu na parede do posto C ou em todo o labirinto. Ham havia decidido se libertar e seguir em frente? Tinha entrado no labirinto e descoberto que poderia tornar sua vida melhor? Hal pensou em voltar ao posto C para ver se conseguia encontrar Ham, aceitando como hipótese de que conseguiria encontrar o caminho de volta. Ele achou que, se encontrasse Ham, poderia lhe mostrar como sair da situação desagradável em que se encontrava. Mas Hal se deu conta de que já tentara fazer o amigo mudar. Ham tinha de encontrar o seu próprio caminho, deixando para trás a sua comodidade e os seus medos. Ninguém podia fazer isso para ele, ou convencê-lo a fazê-lo. De algum modo, Ham tinha de ver a vantagem da mudança. Hal sabia que deixara uma pista no labirinto e que Ham poderia encontrar o seu próprio caminho se apenas lesse o manuscrito na parede. Ele escreveu um resumo do que havia aprendido na parede maior do posto N. Desenhou um grande pedaço de queijo ao redor de todos os insights que havia tido. Sorriu a ver o que aprendera. Hal percebeu o quanto tinha ido longe desde que estivera com Ham no posto C, mas sabia que seria fácil para ele retroceder caso se sentisse confortável demais. Então, todos os dias, inspecionava o posto N para ver qual era a condição do seu queijo. Faria todo o possível para evitar ser surpreendido por uma mudança inesperada. Enquanto Hal ainda tinha um grande estoque de queijo, frequentemente ia para o labirinto e explorava novas áreas para estar ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Ele sabia que era mais seguro ter consciência de suas verdadeiras escolhas do que se isolar em sua zona de conforto.
Se você gostou desse audiobook, te convido a dar o seu like e curtir nosso canal.